Não é novidade para ninguém que os fundos imobiliários são alternativas para o investidor que deseja ter uma renda mensal e que não quer estar sujeito a tanta volatilidade como em outros investimentos da renda variável. Mas o que vem chamando mais atenção é a alta que essa classe de ativos vem apresentando nos últimos dias. Desde o início de abril, esse crescimento já ultrapassa os 7%, pessoal. Para os investidores que já têm uma estratégia definida, assim como eu, tá tranquilo, vendo a carteira se valorizando e recebendo os dividendos todos os meses. Por outro lado, tem aqueles fulanos que venderam suas posições na queda e agora estão desesperados, querendo voltar e pagar mais caro do que na primeira vez que comprou. Ou seja, o abençoado comprou por 100, vendeu por 80 e agora quer comprar novamente, porém por 110 reais. Aí fica difícil, né, pessoal? E se você se identifica com essa atitude, precisa ir rever o seu perfil de investidor, porque caso contrário, você vai ficar nesse ciclo de comprar na alta e vender na baixa até esgotar todo o seu patrimônio. E o que eu posso falar para você que tem esse costume de destruição de rentabilidade é deixar para trás essa atitude. Esqueça as burrices já feitas e leve isso como um aprendizado. Você viu que não dá certo o curto prazo aí para os fundos imobiliários. Por isso, volte da forma correta, com pensamento de longo prazo, tipo 10, 20 anos no mínimo. É importante também que você reavalie o seu perfil de investidor. É super natural ter aquele cara, mais conservador que prefere uma renda fixa. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Apesar de ser menos volátil, os fundos imobiliários estão inseridos na renda variável. E nessa modalidade de investimento, o seu patrimônio flutua tanto para cima quanto para baixo. E para uma pessoa aí mais conservadora, talvez não seja uma boa ideia investir nessa classe de ativos. Agora, se você já fez uma reflexão e quer voltar a investir em fundos imobiliários, eu tenho uma boa notícia para você. Na verdade, uma excelente notícia. Nem tudo está perdido, porque ainda temos ótimas oportunidades de comprar ativos descontados e de muita qualidade. Eu quero que você observe essa alta enorme que a gente está tendo aqui nos fundos imobiliários. Subiu muito, né, gente? Bastante. Mas não se assuste achando que não dá mais para entrar. Sabe por quê? Porque essa alta enorme que nós estamos vendo não é nada mais do que esse pequeno tracinho aqui. E quando a gente olha num período maior, já tivemos vários outros momentos assim. E o mais importante é você não se desesperar quando a onda for para baixo. Na realidade, o desespero é para acumular mais cotas. É assim que o investidor de sucesso precisa agir. Aproveitar as quedas para que, consequentemente, aumente aí a sua rentabilidade. Agora, se você está esperando chegar aqui nos 3.000 pontos para voltar a investir nos fundos imobiliários, aí, meu amigo, você vai me desculpar, mas eu sinceramente desisto de você. Corre para a renda fixa, que é o melhor que você pode fazer para não perder tanto dinheiro, porque com esse pensamento é destruição de carteira, não tem jeito. Eu sempre repito isso nos meus vídeos, pessoal. O fundo imobiliário paga os dividendos olhando o número de cotas e não pelo patrimônio que você tem investido. Ou seja, o mesmo R$1 de dividendo que ele paga aí para quem comprou o fundo por R$120 é o mesmo para quem pagou R$100, pessoal. E não é porque a cotação caiu que o fundo vai pagar menos dividendo. Esse gigante tá aí e não deixa eu mentir. Enquanto a cotação oscila freneticamente, os dividendos seguem em linha e crescendo gradativamente. E como eu quero que você tenha uma visão positiva dessa classe de ativos, eu vou te dar uma ideia. Na verdade, eu vou trazer alguns fundos que é obrigatório você ter na carteira. Quando você pensar em fundos de shopping, por exemplo, tem que ter pelo menos um desses que eu vou te mostrar. E o mesmo vale para fundos de logística, de lajes corporativas e de papel. Bom, vamos lá, gente. O primeiro passo é montar uma carteira diversificada, ou seja, investir em mais de um fundo imobiliário. Mas de nada adianta se você monta uma carteira com vários fundos, porém de um único setor. Eu já vi várias pessoas falando aqui nos comentários que só investe em fundos de papel. Gente, isso é muito arriscado. Concentrar patrimônio em apenas um segmento é uma péssima ideia. E a gente não precisa ir muito longe. Nós estamos vivenciando aí momentos turbulentos nessa classe em específico, com devedores deixando aí de honrar com suas dívidas. Uma carteira segura precisa estar dividida em fundos de shopping, logística, lajes corporativas e fundos de papel. São basicamente os setores mais relevantes dessa indústria. Com isso em mente, agora precisa definir o percentual em cada setor. Eu particularmente, por ser mais defensivo, não ultrapasso os 20% em fundos de papel, que geralmente tem um risco maior que os fundos de tijolo. Definido o percentual, agora vem a hora de escolher os ativos. Eu particularmente não gosto de me expor ao risco, vocês já sabem bem disso, e para não errar,
para fazer o feijão com arroz, para eu ter certeza que os meus dividendos já vão cair no próximo mês, o primeiro passo é não tentar inventar a roda, pessoal, exatamente. Comece com o básico, são mais de 400 fundos imobiliários disponíveis e a gente precisa logo de início separar aqueles que já se provaram aí ao longo dos anos. Então, eu começo analisando da seguinte forma. Primeiro, a relevância que o fundo tem aí no setor que está inserido. Gente, quanto maior o fundo, maior a facilidade de sobressair em uma possível crise. Por isso, patrimônio do ativo deve ser sim levado em consideração. Segundo, se atente à liquidez. Imagine você entrar num fundo e por alguma razão querer sair e não conseguir. Imagine o desespero. Complicado, né? Quanto maior a liquidez, mais fácil de ser negociado. Mais rápido você transforma o ativo em dinheiro. Terceiro, quantidade de ativos. Cara, nem perde tempo analisando fundos que tem 1, 2, 3 imóveis. Não precisa nem dizer o que acontece com um fundo que perde aí o inquilino se ele tiver apenas um ativo. Para essa análise, é importante também olhar a localização e qualidade desses empreendimentos. Essas informações estão disponíveis nos relatórios que os fundos emitem periodicamente. Quarto, dividend yield. Obviamente, a gente investe em fundos imobiliários basicamente para receber renda, e avaliar o histórico, regularidade e crescimento dos dividendos é a chave para ter uma carteira vencedora. O problema que a grande maioria das pessoas cometem é avaliar somente e exclusivamente esse indicador, e pior, olhar o dividendo apenas do último mês. Aí sim, vira um baita de um problemão. E talvez o motivo que muita gente se frustra, já que ele acha que esse dividendo não recorrente pago no último mês se repetirá para sempre. Por fim, eu olho também o desconto que o ativo está apresentando no momento que eu vou comprar. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Quanto mais barato pagar no ativo, maior será a sua rentabilidade. E assim, a gente chega aí na nossa seleção de fundos imobiliários que são seguros e estão baratos. Já está aqui separado por setor e com certeza, se eu tivesse começando agora, eu pegaria para estudar com mais detalhe de 1 a 3 aqui de cada setor. Obviamente que ainda tem um trabalhinho de se aprofundar mais aí no ativo de preferência, eu deixei alguns destacados na cor verde, mas não é porque são ruins, pelo amor de Deus, gente. Pelo contrário, são fundos de extrema qualidade, porém estão sendo negociados acima do seu valor patrimonial. Mas eu deixei aqui para você saber que eles existem e vale pelo menos um estudo, caso não queira entrar neles nesse primeiro momento. Vale também uma atenção especial ao escolher os fundos de papel. A gente tem fundos aqui praticamente sendo vendidos de graça, pessoal. E o principal fator é o cenário econômico, onde vários devedores não estão conseguindo pagar suas dívidas e dando calote aí em vários fundos desse setor. Mas de qualquer forma, é importante também encarar esse segmento. Nem que seja um percentual pequeno, como eu fiz na minha carteira, para você fechar aí o ciclo de exposição a todos os setores. E para você que pretende entrar ou até mesmo voltar a investir em fundos imobiliários, tá aí uma estratégia básica feijão com arroz, que é a mesma estratégia que eu adoto e tem me dado excelentes resultados desde o meu início, há 4 anos. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.